Coisas que narcisistas fazem e você percebe, mas não consegue sair. Narcisista manipula suas vítimas pela culpa, né, gente? Muito, 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 muito. Então, o que tem de gente bacana pra caramba, gente muito boa, presa em relacionamento, às vezes já não ama mais, já nem sofre mais, já transpassou a fase em que sofria porque estava levando castigo de silêncio, já transpassou a fase que sofria porque estava vendo as triangulações, mas não consegue largar da pessoa narcisista porque se sente sempre culpado ou responsável por essa pessoa. E a pessoa narcisista, eles são mestres em usar esse tipo de manipulação com suas vítimas, que é contar ali, né, aquelas histórias tristes, eu não tenho para onde ir, se você me deixar, eu vou isso, vou aquilo outro, né? Tanto homem quanto mulher, eles usam essa estratégia. Se você tá passando por isso, ou quer entender um pouco mais como saber dizer não, né, como se livrar dessa culpa, até que ponto é manipulação, enfim, um pouco mais sobre isso, fica comigo até o final do vídeo. Para atendimento individual, clica no link que está na bio ou deixa uma mensagem no privado. Eu sou a doutora Giane Jaime, sou advogada e terapeuta especialista em narcisismo, tá bom? Vamos lá. Gente, a culpa, a responsabilização da vítima por tudo de ruim que poderá acontecer na vida desse narcisista caso a vítima termine com ele, é algo clássico e que todo narcisista, homem ou mulher, usa com suas vítimas. Então, quando a vítima se toca e começa a querer terminar, toda vez que vem um assunto de vou terminar, tô indo embora, esse narcisista começa, eu não tenho pra onde ir, você vai me deixar na pior fase da minha vida, quando eu mais precisei, quando eu mais preciso, eu não vou suportar, e começa. E essa vítima, ela fica assim, poxa, normalmente as vítimas, elas são pessoas empáticas, já normalmente um traço muito forte de não saber dizer não e não colocar limites, mesmo que em qualquer relações. É bem comum as vítimas terem esse tipo de dificuldade e até por isso terem sido alvos mais fáceis de narcisistas, tá? Justamente por não ser uma pessoa acostumada a colocar limites, né? Então o narcisista sabe disso e ele vai usar, ele sabe que você vai se sentir mal. São pessoas com caráter, com bom coração, que acabam se deixando levar pela dor de imaginar que ele possa estar causando aquele sofrimento todo que aquela pessoa narcisista está dizendo. Mas o que eu tenho para te dizer é, primeiro, vamos colocar de um modo geral aqui. Aprender a falar não e colocar limites é necessário. Muitas vezes, não só para lidar com narcisistas, mas para lidar com pessoas folgadas mesmo, tá cheio delas por aí, né? Então, gente, vamos analisar a realidade dos fatos. Com o narcisista, falando aqui de narcisista, tá? Quando um narcisista, homem ou mulher, diz para você, eu não vou ter para onde ir, mentira. Vamos analisar friamente. Primeiro porque narcisista, eles têm um arsenal de mantenedoras, ou homens ou mulheres, pessoas que já estão meio que pré-programadas para ser um escape, caso ele fique sem ter para onde ir. São pessoas que já estão manipuladas, inclusive até esperando a vinda dessa pessoa, essa vítima, que tá aí te manipulando, falando que não tem para onde ir, tá? 99,9% dos casos, essa pessoa vai sair da tua casa, mesmo fazendo essa ladainha toda de que não tem para onde ir, o que fazer, e vai se abuletar na casa da próxima vítima o mais rápido possível. Você nem vai dar tempo de acordar. Ele ou ela já vai estar lá morando com outro ou com outra. Porque eles fazem isso. Olha, eu, pra falar a verdade, não vi uma ex-vítima de narcisista, um narcisista, atendendo as vítimas, né? Eu não vi ainda um narcisista que tenha ficado solteiro, digamos assim, solto na pista por muito tempo. Não fica. Eles precisam de outra relação afetiva, tão logo eles já saem. E normalmente eles já têm essa pessoa em vista. Entende? Se eles ficam, às vezes assim, um narcisista com uma estrutura financeira um pouco melhor, ele pode até não assumir tão logo publicamente, mas sozinho ele não fica, se é um narcisista. Porque isso é inerente ao transtorno, ele precisa de suprimento, entende? Tá, segunda coisa, se essa pessoa narcisista tá te dizendo que você fez eu perder os piores anos da minha vida,
Mentira! Você sabe muito bem e é preciso se lembrar de que você deu inúmeras oportunidades para essa pessoa e essa pessoa continuou escolhendo manipular dia após dia, escolhendo cometer os mesmos erros dia após dia. Ou seja, quem estragou os melhores anos da vida foi ele mesmo com as suas próprias atitudes. Outra coisa, eles fazem a vítima se sentir culpada. Muitas vezes você tem estrutura, né? É fácil para você, porque você tem. Gente, é claro que em várias situações as pessoas passam dificuldades, quebram. N situações pode acontecer que levam a pessoa a ter um momento de dificuldade financeira ou inúmeras dificuldades ao longo da vida, crescendo inclusive às vezes em famílias narcisistas e tudo mais, de passar dificuldades para se desenvolver profissionalmente. Ok, a gente sabe, mas quando a gente está lidando com uma pessoa manipuladora, narcisista, a gente observa uma diferencinha bem profunda. Enquanto nós que temos um pouquinho mais de estrutura, ou você vítima que se vê numa situação, tem uma casa, um pouco mais de estrutura, estava trabalhando, lutando por você, apesar de muitas vezes ter tido também dificuldades e tudo mais. Esta pessoa que diz agora, joga na sua cara, você tem condição, né, não sei o quê. Esta pessoa, provavelmente, enquanto você estava lá dando duro danado, ela estava preocupada em encontrar mais amantes, em manipular, em triangular, em stalkear outras ex-vítimas para saber como estava. Entende? Formas de conseguir manter os mantenedores, as próximas vítimas. Então, lembra disso tudo, não deixe entrar nesse encanto, porque na verdade é tudo uma parte da estratégia, é tudo encenação, para que você continue alimentando isso. Às vezes o narcisista ou a narcisista insiste bastante em continuar com você, não é porque ele não tem outras alternativas, porque, como disse, 99% das vezes tem sim outras saídas, certo? É porque talvez naquele momento você tem um pouquinho mais a oferecer, seja emocional ou financeiro, do que as outras saídas. Então, seria vantajoso ele manter você e as outras da maneira que estava. Mas não significa que ele vai ficar à míngua, tá bom? Então, fica atento, não se deixe enganar por mais tempo, se mantém em sofrimento, porque você não tem essa culpa, essa responsabilidade, tá bom?